Mateus, no capítulo 15, aleluia, aleluia. O Henrique, toda hora esse microfone está desligando ali, ele está com mau contato, e se encosta nele, ele desliga. Mateus 15, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, no capítulo 15, diz assim, eu vou ler até o 9, mais ou menos, diz assim: então alguns fariseus e escribas de Jerusalém chegaram-se a Jesus dizendo: por que quebram teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as suas mãos quando comem pão? Contestando-lhe Jesus disse: por que também vós violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem injuriar-se a seu pai ou a sua mãe morrerá irremediavelmente. Mas vós dizeis: todo o que disser ao seu pai ou à mãe, é minha oferenda a Deus, qualquer coisa de mim que vos seja de proveito, já não necessita honrar a seu pai ou a sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus por vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou acerca de vós o profeta Isaías quando disse: este povo com os seus lábios me honra, mas o coração deles está muito longe de mim, pois em vão me reverenciam, ensinando doutrinas, mandamentos de homens. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, vem falar conosco através da sua palavra, Pai. Vem nos fortalecer, nos dar ânimo, Senhor, para que possamos entender, Pai. Que nenhuma distração, nada, Senhor, venha fugir da nossa mente, daquilo que o Senhor quer falar para nós, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como eu disse, irmãos, eu tenho dito e vou dizer isso todos os dias quando eu estiver reunido com os irmãos: não tem nada mais importante na minha vida do que estar reunido com os irmãos, com a igreja de Jesus, irmãos. Seja nós estarmos reunidos aqui no templo, seja na sua casa, como nós estávamos ontem na casa da irmã Gislaine. Para mim, a melhor coisa é estar com o povo de Deus. Como eu disse lá ontem, vou dizer aqui agora: o propósito de Deus e a predestinação de Deus antes da fundação do mundo, irmão, antes de criar o ser humano, de tudo, foi antes. Não foi uma predestinação individual para cada indivíduo separado. Ela foi para a igreja unida em um corpo, fazendo parte dele, aonde nós somos um, aonde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Esse foi o propósito de Cristo ter se entregado naquela cruz, para que nós nos tornássemos um povo só. Eu estava arrumando para vir, e aquele primeiro texto que eu li foi o texto que eu tinha preparado assim na minha mente, e se me desse a oportunidade eu estaria trazendo a palavra. Mas enquanto nós estávamos louvando ali, Deus embutiu esse texto de Mateus aqui junto com aquele de Filipenses 2, onde fala que ele, sendo Deus, ele não se usurpou em ser Deus, mas ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz.
Eu costumo dizer isso aqui sempre também, e eu nunca tinha ouvido ninguém falar, e hoje eu estava ouvindo uma mensagem e eu ouvi ele falar a mesma coisa que eu costumo dizer para os irmãos. Irmãos, não se apegue a essa divisão aqui na palavra, onde está separado aqui no capítulo, onde eles dividiram ali, que muitas das vezes eles dividiram, quem fez a tradução, ele dividiu até no local errado, ele dividiu o assunto, ele cortou tudo aquilo, porque quando foi escrito era uma carta, então ela não tinha essas divisões, onde eles colocaram que às vezes facilita para a gente achar, mas ela tira muitas coisas do entendimento do que está falando aquele assunto. Mas não vem ao caso do que nós iremos falar aqui hoje. Mas isso é bom para o nosso conhecimento, para a hora que a gente está lendo. Mas quando eu estava falando desse assunto, mudou para outro, talvez a gente estamos aprendendo agora, como nós todos aqui estamos aprendendo. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Muitos aqui Deus está revelando e começando a ensinar como fazer. Na verdade, a maioria de nós, acho que a única experiente aqui mesmo é só a pastora, que tem experiências vividas de ensino, de tudo na palavra. E nessa passagem onde foi dividido esse capítulo 15 aqui, os fariseus e os publicanos chegaram, e os saduceus chegaram até Jesus, irmãos, para questionar algo a Jesus. Eles chegaram, tem um livro de tradições dos judeus, ele chama Talmud. Ele é essas regras de anciões, lavar a mão, da bênção, é mais ou menos isso que ela é. E essa parte do lavar a mão aqui, ela vinha dessa tradição dos anciões. Não sei se os irmãos repararam na leitura, mas ele fala assim: ó, seus discípulos não fazem as tradições dos anciões, que era lavar a mão. Em outra passagem aqui de Lucas, ele vai explicar melhor, ele vai falar assim, que não é a mão, o que você come que suja, porque lava a mão para comer e tal, mas é aquilo que sai da nossa boca. E Jesus, eu vou chegar no ponto aqui onde eu quero, e Jesus fala assim: vocês invalidam o mandamento de honrar o pai e a mãe por causa da ganância do dinheiro. Vocês falam: não vou ajudar meu pai e minha mãe porque eu vou ofertar esse dinheiro aqui. Na outra tradução deve estar falando melhor. Essa aqui ela é uma tradução tirada do aramaico, ela é mais complexa a palavra aqui. E Jesus fala para eles: vocês estão quebrando um mandamento, não só uma tradição humana, que era o que regia muito daqueles mandamentos que Moisés teve, que Deus deu ali naquele monte, porque o próprio Deus fala que ele deu aqueles mandamentos não era para salvação, porque ninguém ia conseguir cumprir aquele tanto de mandamento. Tanto que Jesus, ele precisou se fazer homem, como eu disse, a palavra ela se encarnou, veio, se tornou carne para mostrar como Deus era, porque o povo não tinha entendido o que era Deus de verdade. Até hoje tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que acha que Deus é um velhinho sentado numa cadeira com um pedaço de porrete te esperando você errar só para te dar uma cacetada na cabeça. Tem muita gente que acha que Deus é assim, irmão, que Deus é um carrasco, que qualquer atitude sua, ele já risca o seu nome lá do livro da vida. Eu já disse aqui um monte de vez. Bom, o livro da vida não é uma bagunça não, que Deus apaga e escreve o nome lá toda hora não. E aqui eu vou chegar no versículo 8. Aí Jesus chamou ele com aquele nome que Jesus gostava de chamar, os falsos religiosos, irmãos. Jesus, ele falava dos falsos. Tem gente aí que fala assim: tem os legalistas, tem isso, tem aquilo, tem as religiões são falsas, os religiosos. Mas Jesus, ele era religioso, irmão. Jesus, ele era religioso, ele ia na sinagoga estudar a palavra de Deus, ele orava. Muitas das vezes os religiosos da época de Jesus, talvez ele era melhor do que nós, irmãos. Eles oravam 3 vezes, ele mesmo se gabava. Na parábola que Jesus contou lá do publicano e do fariseu, na oração do fariseu: eu dizimo
eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, eu faço isso e aquilo. E às vezes nós não somos assim, irmão. Nós não oramos nem uma vez ao dia, às vezes. A nossa correria tira toda a nossa devoção que deveria ser para com Deus, primeiramente. Nós deveríamos já acordar, como eu disse ontem ali, nós deveríamos ser dependentes, como um dependente químico, alcoólico, um dependente dessas drogas são, nós deveríamos ser para com Deus. Eu estava ouvindo uma pregação e o irmão citou alguma coisa sobre drogas, e Deus falou isso no meu coração, que nós deveríamos ser como um dependente de drogas para com Ele. O dependente de droga, irmão, ele levanta, ele acorda já pensando que se ele não trabalhar, não tiver dinheiro, como ele vai fazer para usar a droga? O que ele vai ter que aprontar? Muitos roubam, outros saem para pedir dinheiro na rua. Irmãos, o inimigo escraviza ele de uma forma que é a degradação do ser humano, porque o inimigo das nossas almas, irmãos, ele quer levar para o inferno, ele quer destruir aquela vida que foi criada à imagem e semelhança de Deus lá no jardim do Éden. E Jesus, e aí Deus falou isso comigo, que nós devemos ser mais dependentes dele e amar ele e querer ele mais, irmãos, como um dependente químico. Porque às vezes nós nos achamos bons, irmãos. Às vezes nós vimos num culto de domingo, de terça, de quinta, ou vemos até todos os dias, e nós achamos que somos bons cristãos. Nossa, eu sou bom, eu estou todo dia no culto. E aí Jesus, conhecendo aqueles religiosos falsos da época, porque Jesus, irmãos, ele era Deus. A passagem que nós lemos anterior, ele falou assim, que ele era Deus. Ele não tomou o desejo de se mostrar como Deus. Muitas das vezes que ele curava, ele falava: olha, não fala para ninguém, não mostra para ninguém, não fala não que foi eu. Mas como que você vai ser curado por alguém, vai receber uma dádiva tão linda, que é a dádiva da vida eterna, e vai ficar sem falar para os outros? E Jesus vem conhecendo os pensamentos, conhecendo a vida, a sua onisciência e onipotência, presença que ele tem, irmão, de conhecedor. Como eu digo aqui, ele não foi lá no posto encontrar com a mulher samaritana, irmão, aleatório, não. Deus, irmãos, quando o homem pecou, ele não pensou assim: meu Deus, agora o que eu vou fazer? Não, irmão, ele já tinha um plano, ele já tinha um projeto, ele tinha tudo preparado e conduzido. Ele não foi pego: nossa, Adão, agora você pecou, o que eu vou fazer? Ele não é assim. E Jesus, conhecedor de tudo, irmãos, quando aquele fariseu que levou ele para a casa dele, Simão, pensou, se ele soubesse quem era essa mulher, era Deus, era a onisciência dele lá na mente dele, vendo o que ele tinha falado. E nessa passagem aqui, quando eles chegaram, por isso ele tinha a autoridade de falar: seu hipócrita. Eu não tenho, irmão, porque eu não sou do seu coração, eu não conheço o seu íntimo, eu conheço o seu exterior, mas ele conhece tudo que você vive, tudo que você faz. Alice, deixa eu ajudar a escutar a palavra, não fica atrapalhando ele não. Ele conhece tudo que você faz e é tudo. Ele sabe tudo da minha vida, tudo que eu faço. Quando ele foi ungir Davi foi profetizado antes de nascer, irmão. Deus falou assim: eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Quando Davi foi ungido rei, ele tinha 38 anos. Saul reinou 40 anos. Então, quando Samuel falou assim, Deus falou através de Samuel que Deus ia levantar alguém segundo o coração dele, ele sabia já, irmão, que Davi ia pecar. Você acha que foi pego de surpresa? E ele chamou ele segundo o seu coração, porque ele
era um homem que se arrependeu, irmão. Ele precisou de alguém ir até ele e falar: você está em pecado, Davi. Foi você que é esse homem. Mas ele não correu e foi se matar, não, irmão. Ele fez o Salmo 51, depois você lê ele lá na sua casa. E o que ele se preocupou, irmão, não era se ele ia perder a vida, se ele ia perder, porque ele já tinha decretado a morte daquele homem que roubou a ovelhinha e ainda matou, que era ele que tinha tomado a mulher de Urias, do seu amigo, e matado ele. Esse mesmo Deus que estava lá naquela época, que ele era a palavra, que estava aqui nessa passagem junto com os fariseus, ele falou: hipócritas, bem profetizou acerca de vós o profeta Isaías, quando disse: este povo, na versão do lado vai estar assim, me honra com os lábios. Nessa aqui está: esse povo com os seus lábios me honra, mas o coração dele está muito longe de mim. Jesus, irmãos, ele sabia, porque ele honrava o Pai com as suas atitudes e não com apenas a sua falácia. Ele zelava para falar e cumprir tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que estava escrito. Muitas das vezes você vai ver e estava escrito, isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito, o que o profeta Isaías disse, ou o profeta falou. E trazendo para os nossos dias, irmãos, será que nós temos vivido uma vida ao qual temos honrado a Deus com a nossa vida? Ou ela tem sido apenas como esses fariseus fizeram naquela época? Essa análise, irmão, não é eu que tenho que analisar a sua vida. Isso quem tem que analisar é você. Cada um analise a si mesmo. Eu não posso analisar você e falar: não, você está fazendo tudo errado. É você. Como a pastora disse aqui, o pastor ele não é o seu dono, irmãos. Ele tem apenas a obrigação de te conduzir para comer do alimento que é Cristo. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entra por mim come pastagem de mim. É ele que é o alimento, não é a pastora que é o alimento, seu alimento. Ela não tem poder sobre você de te proibir de fazer nada. Até porque Paulo disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando Paulo disse aquilo ali, irmãos, ele está falando das coisas que pode fazer. Até o que pode fazer me é lícito, mas eu não posso fazer todas as coisas que é lícito fazer. Eu tenho que analisar se isso está agradando a vontade de Deus, se é o que Deus faria no meu lugar. Eu tenho que analisar esse tipo de coisa, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. A nuvem de testemunha que nos cerca, irmão, não é só o ser humano, que também faz parte, mas é os demônios também. O pastor Luciano falou isso aqui um dia. São os demônios, eles também estão. O diabo está aqui, irmãos. Você acha que o diabo está aqui também? Nesse culto aqui? Ele está, irmão. A Bíblia, o apóstolo Pedro diz que o diabo está ao nosso redor, tentando achar uma brechinha para tragar. Ele não está dentro de você, irmão, porque você tem o Espírito Santo e ele não habita junto com quem tem o Espírito Santo, mas ele está aqui, ó, esperando você dar uma brechinha para ele invadir, porque ele não é como Cristo. Cristo, ele bate a porta, irmãos. Se você não abrir para ele, e aquela passagem de Apocalipse, onde estou a porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. É para cristão, irmão. Lá ele estava escrevendo aquela carta para o anjo da igreja. Ela não estava sendo escrita para quem está servindo ao diabo, não. Era para nós que somos cristãos, que temos que dar ouvido a essa palavra, irmãos. Não apenas escutar ela,
Porque às vezes o inimigo, irmãos, ele luta na nossa mente. A semente que ele arranca, que é lançada, é na nossa mente. Ele não deixa ela travar lá e entrar no nosso coração. Porque o salmista disse assim: guardei a tua palavra no meu coração. Muitas das vezes ele arranca. Por isso nós temos que estar atentos, irmãos, ouvindo aquilo que Deus está falando, enquanto os seus servos estão aqui nos ensinando. Como eu costumo dizer, eu disse, irmãos, um dia que eu estava aqui pregando: irmão, quantas mensagens que você lembra daquelas que você escuta aqui no domingo, e na segunda você fala: nossa, o pastor falou aquilo, eu tenho que colocar isso em prática. Irmão, no dia que eu estava preparando uma mensagem lá, Deus falou isso comigo: o que o pastor pregou lá no domingo, você lembra? E eu, meu Deus, agora eu tenho que lembrar. Por quê? Porque nós não estamos dando o valor que essa palavra tem, irmãos. Irmãos, Jesus, ele falou assim em João, eu acho que é 12:40 e alguma coisa ali, ele falou assim, ó: eu não vim julgar o mundo, eu vim para salvar, mas as minhas palavras irão julgar o mundo no final. É essa palavra, irmãos, ela que nos confronta, que trabalha no nosso ser, que nos muda. Por que Jesus, para ele, assim, foi mais, entre aspas, mais fácil obedecer, irmãos? Porque não foi fácil para Jesus obedecer, irmãos. Ele foi tentado em tudo, Tiago diz. Ué, João, Tiago. Ele foi tentado em tudo. A Bíblia não fala lá as coisas que ele foi tentado, fala que ele foi em todas as coisas. Ele foi tentado, irmãos, a desistir no Getsemane. Quando ele orou e falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se tiver outra forma, Senhor, faça, Pai. Mas contudo, faça a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque ele honrava, irmãos, a Deus não apenas com o lábio, não apenas com a boca, mas com a vida, com o sacrifício vivo que ele era. Isso é difícil, irmãos, não é fácil. Ele sangrou naquele dia, ele pingou gotas de sangue, João diz. A pressão foi tanta, a angústia, porque ele sabia o que ele ia passar, irmãos. Muitas das vezes ele falou: minha hora não chegou. Eles queriam apedrejar ele, ele sumia no meio da multidão, eles não conseguiam ver ele, ele ia embora, porque não tinha chegado a hora do sofrimento. O sofrimento de Cristo, irmãos, ele é um exemplo para mim e para você, que a vida do cristão, ela é de sofrimento. Aquela vida no conto de fadas de Nárnia, que eles contam aí, que eles apresentam muitas das vezes através da palavra de Deus, ela não é a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é perca. E eu não estou falando que Deus não pode te abençoar, não, irmãos. Ele pode, principalmente se ele vê o coração disposto a fazer o que Cristo fez, ou o que Cristo mandou aquele jovem rico fazer: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Porque às vezes nós achamos que aquilo ali era só uma metáfora de Jesus. Já ouvimos isso. Judas era ladrão, Jesus deu a bolsa do dízimo para ele. Ele viu aquela mulher quebrando aquele vaso de alabastro caro para ungir Jesus. E Judas tinha ouvido Jesus falar para vender, para aquele jovem rico vender o que ele tinha ali e dar para os pobres. E Judas ele falou que tem que dar para os pobres. Era melhor nós ter pegado esse perfume aí, vendido e dado para os pobres, mas ele queria roubar o dinheiro da bolsa. Ele era ladrão. João diz isso. Irmãos, nós temos que ser como João. Temos que ser íntimos dele, para poder enquadrar essa palavra no nosso coração, para nós não honrarmos a Deus apenas com lábios. Porque ele procura um verdadeiro adorador, irmãos, aquele que adora em espírito e em verdade. Ele não procura qualquer um. Naquele dia, irmãos, ele vai fazer separação e ele vai escolher, irmãos, aqueles que foram fiéis a ele. É ele, não é eu que vou
escolher quem é fiel a Ele e quem não é aqui. Porque como Jesus disse aqui, as aparências enganam. As aparências, ela pode enganar o seu pastor, ela pode enganar o irmão. Eu posso estar aqui, irmãos, estar disfarçado de ovelha, e eu posso ser um lobo devorador. Não eu, irmão, estou dando um exemplo. Deus me livre de ser um lobo devorador. Por isso, irmãos, nós temos que mastigar essa palavra e comer ela, para nós não nos tornarmos religiosos. Não que nós não devemos nos tornar religiosos, mas os verdadeiros religiosos. Porque existe a verdadeira religião, irmãos. Tiago diz que a verdadeira religião é qual? Ajudar o órfão e a viúva nas suas necessidades. Ajudar quem precisa nas suas necessidades. Como eu disse na irmã Gislaine ontem, foi ontem mesmo, eu disse, irmão, muitas das vezes nós vamos ajudar as pessoas, e tem pessoas que ela está tão apegada nas coisas que tem, que ela diz assim: eu ajudar esse vagabundo? Se Jesus pensasse assim de nós, irmãos, temos trabalhado na obra dele como ele espera, irmãos. Temos feito a obra que ele iniciou como ele deseja. Temos trabalhado no reino dele, ou temos sido vagabundos diante dele? Isso que eu estou falando não é trabalhar no mundo como tem divisões aí secular, não, que o cristão não tem um mundo secular. É o reino de Deus que nós fazemos parte e vivemos. Muitas das vezes, irmão, nós estamos apegados às tradições, como esses fariseus estavam pegados às tradições. Vimos anos e décadas tradições aí, onde essas tradições, onde a mulher não podia andar de bicicleta, não podia cortar uma pontinha do cabelo, não podia colocar um brinco. Como eu disse ontem, eu não gosto muito de brinco, irmão, principalmente porque esse brinco é um grande, mas um brinquinho não vai matar ninguém, não vai levar ninguém para o inferno, irmão, se você não estiver achando que é aquilo que te faz bonito, porque talvez ele pode se tornar um ídolo na sua vida, porque o ídolo não é só aquela imagem pregada na parede, não. E Deus, ele está preocupado com nós sermos transformados o coração, porque aqui Jesus disse: eles me honram com lábios, mas o coração está longe da minha vontade, ou de mim, do meu querer. Foi isso que ele disse aqui, traduzido para uma versão nossa, dos dias atuais, simplificada. Irmãos, eu tenho chorado, eu tenho pedido a Deus: Deus me muda, eu quero mudar. Eu não quero ser esse crente explosivo, brigando, que briga à toa por qualquer coisa, que qualquer coisa me deixa nervoso. Eu quero mudar, Senhor. Mas se nós não atentarmos para essa palavra, como nós vamos honrar Ele? Não apenas com os lábios. Tem como? Se nós não dermos ouvido, irmãos, porque ouvir, eu já disse isso aqui e digo sempre, é diferente de escutar. Porque escutar, todo mundo escuta, irmãos. Eu estou falando que você está escutando. Ouvir é quando você guarda aquilo que você ouviu e coloca em prática. Por isso, todas as cartas das igrejas lá, João falava assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os fariseus, irmãos, eles eram pessoas que conheciam as Escrituras. Eles sabiam o que era certo de fazer, como viver e como andar. Mas os seus corações estavam endurecidos, irmãos, já. Muitas das vezes, irmão, nós podemos estar pegos nisso também. O nosso coração pode estar endurecido.
Eu posso chegar num ponto de achar que eu conheço tudo da Bíblia e que nada que os outros falam serve para mim, é sempre para os outros. Você sabia que eu posso chegar nesse ponto? Você também pode chegar nesse ponto. Por isso nós temos que ter humildade. Jesus, ele era humilde, irmãos. Naquele texto que nós lemos, ele não quis ser Deus, ele não quis demonstrar que ele era Deus. Eu conversava com meu tio tentando, ele é ateu, e eu estou tentando explicar um pouco como que é, as tradições, essas coisas para ele, para ver se ele quebrando o coração e a palavra entra nele lá. E ele não entende muito disso, sobre a palavra, mas é a palavra que tem poder, não é eu e você, nós não temos poder nenhum, irmão. Se a palavra não mudar a sua vida, eu vou ficar te falando a mesma coisa todos os dias, como Paulo falou. Falou assim: irmãos, eu não posso alimentar vocês com algo mais profundo. Eu tenho que sempre repetir as mesmas coisas, porque vocês estão como crianças recebendo o leite. Eu não posso dar um alimento sólido para vocês. E muitas das vezes, irmãos, nós honramos a Deus apenas com os lábios. As nossas atitudes são totalmente contrárias aos ensinamentos de Jesus, ao que Ele ensinou. E nós achamos que a sã doutrina é aquilo que eu estava falando, né? A mulher não pode usar uma calça, a mulher não pode pôr um brinco, não pode cortar o cabelo. A sã doutrina, ela não é essa. A sã doutrina é a palavra que confronta o meu eu, o meu ego, o meu Deus, que quando eu não dou ouvido para a palavra, irmãos, e não a quebrando o meu coração, não deixa ela me transformar, eu torno o meu próprio Deus. Eu faço só as minhas vontades. Eu lembrei agora o que é que eu estava falando com o meu tio. Eu tinha me esquecido, estava esperando o Espírito me fazer lembrar. E eu estava falando para o meu tio: se fosse um de nós naquela cruz, eu já falo isso aqui direto. E eu estava explicando para ele, conversando. Você acha que quando aquele povo chegou lá e falou: desce daí, se mostra, se você descer daí, nós vamos saber que você é o Messias. Se fosse eu ou você, irmãos, nós teríamos descido para mostrar que nós éramos o Filho de Deus. E o que deve mostrar que nós somos filhos de Deus não é o que sai dos nossos lábios, é as nossas atitudes. Pedro escreveu falando que a mulher, para ganhar o marido, irmãos, que não é crente, ela tem que ganhar ele com atitudes, sendo obediente, submissa, não obediente, não, as palavras obediente ficam muito forte, sendo submissa ao marido, para ela ganhar ele com as atitudes, não com palavras. Aquela frase de Pedro, onde ele ensina isso, irmãos, ela serve para qualquer um de nós. Muitas pessoas, irmãos, você não vai ganhar ele falando, você vai ganhar ele com a atitude. Eu estava ouvindo uma mensagem do Felipe Vilela esses dias atrás, e ele levou um amigo dele que era um usuário de droga, ele já convertido, pastor, e ele levou um amigo dele para viver dentro da casa dele com ele. Levou ele para dentro da casa, da esposa, filhos. E ele não falou do evangelho para ele hora nenhuma. Ele saía de casa para usar droga e ele não perguntava, não falava nada para ele. Um dia eles estavam sentados à mesa, comendo, e com certeza na mesa ele falava de Jesus com sua família, e esse rapaz ouvia. E o filho mais novo dele foi fazer a oração. A hora que ele acabou de fazer a oração, ele chamou ele no canto e
falou: Felipe, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero mudar de vida. Por quê, irmãos? Porque ele foi ganho, vendo ele seja perfeito, ou que eu e você vamos ser perfeitos. Mas é o que Deus espera de nós, irmãos, que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito, irmãos? Você sabe? Você ouve isso, esse versículo, você lê lá, você sabe quem é o varão perfeito? Pode responder, irmão, se você souber. É Jesus, irmão. Ele é o varão perfeito, o único perfeito que desceu aqui nessa terra. Chegar à estatura de ser parecido com Ele. Não é você ter um dom, ser usado por Deus, curar as pessoas, libertar elas das drogas, trazer elas para Jesus. Não é isso que é importante. É muito importante isso, é importante. Mas o mais importante é você chegar à estatura desse varão perfeito. Ser manso e humilde de coração como ele era, ele nos ensinou. Isso é difícil, irmãos. Quando alguém pisa no meu calo, eu já quero fazer como na lei. Olho por olho, dente por dente. Vem cá, irmão, deixa eu pisar no seu carro também. É assim ou não é, irmãos? Mas nós temos que ser diferente, irmãos. Nós temos que nos encher da presença de Deus. Quando eu estou falando nós, vocês lembram, irmãos? Principalmente vocês, viu? Que estão aqui ouvindo hoje. Quando eu falo nós, eu falo de mim, viu, gente? Nós é eu. A maioria das vezes que eu cito alguma coisa. Nós estamos prontos a atacar, irmãos. Nós não estamos prontos a fazer como Jesus fez naquele capítulo que nós lemos, e na vida e na trajetória dele. Ele subiu como uma ovelha muda, apanhando, sendo cuspido, colocada uma coroa de espinhos nele, e ele permaneceu calado. Para que, irmão Cleito? Para nos dar exemplo. No meio daquele caminho, acho que eu disse isso ontem lá também, tinha alguém que ajudou a Jesus a carregar aquela cruz. Simão Sirineu, ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Jesus precisava disso? Não. Mas foi para nos dar o exemplo, irmãos. Quando você vê um irmão carregando uma cruz, carregando algo difícil dele de carregar, vamos ser o Simão Sirineu, irmãos. Vamos ajudar o nosso irmão a carregar essa cruz. Não vamos ser um fariseu que apedreja ele na dificuldade dele, não, e acaba de matar. É isso que é honrar a Deus. Deus, ele quer é isso de nós, irmãos. Ele não nos instituiu juiz de ninguém, irmãos. Nem daquela pessoa que você não gosta. Deus quer salvar ela também. É essa que você pensou aí, irmão. Tomara que você não pensou em ninguém, irmãos. Eu não pensei em ninguém, graças a Deus. Eu não tenho ninguém que eu não gosto, só do diabo. O diabo eu não gosto dele, não. Mas graças a Deus, irmãos, eu gosto até do Lula. Até dele eu gosto, irmãos. Eu não apoio as atitudes e as coisas erradas que os outros fazem, não, irmãos. Mas eu tenho que amar essas vidas. Eu não posso desejar que elas vão para o inferno. Se você deseja que alguém vá para o inferno, irmão, você tem que se converter. A vingança, ela é de Deus. A ira Deus vai derramar sobre essas pessoas naquele dia, irmão. Se ele não derramar aqui, porque de vez em quando ele derrama aqui mesmo. Ser parecido com ele, irmãos, é correr por todos. Vocês serão meus discípulos se amarem uns aos outros como eu vos amei. Quando ele nos amou, irmão, nós ainda estávamos lá no pecado. Eu ainda estava nas drogas. Muitas das vezes eu ia sair de casa, ou minha mãe falava para mim assim: Deus, eu falava para ela: Deus me ama, mãe. Como que Deus vai te amar, Cleito, vivendo desse jeito?
sabedoria, ela falava sem sabedoria. Porque Deus me amava, Ele ouvia as orações dela. Foi por isso que eu tomei tiro e não morri. Foi por isso que eu corri de faca e não morri. Foi por isso que eu caí correndo de moto e não morri, nem arranharam direito. Por causa do amor e da misericórdia daquele que deu a vida naquela cruz por mim, por você. Por mais que o mundo te faça, irmãos, achar que você não é importante para Deus, você é. E o que Ele espera é que eu e que você nos transformemos parecidos com o Filho dele unigênito, porque agora nós também somos filhos dele. O que vai honrar a Deus, irmãos, que vai fazer Ele achar você um adorador, já estou finalizando, um adorador de verdade, irmão, não é você cantar bonito, não é você pregar bonito, nada disso é um adorador, irmãos. O adorador de verdade é aquele que vive a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é ser um adorador de verdade, é viver ela. O adorador não é aquele que canta. Deus tem milhares de anjos, irmão, que cantam muito mais bonito do que qualquer um de nós aqui, que tem um de nós não, que desses cantores aí que tem a voz bonita demais, e os anjos ficam lá, santo, santo, o tempo inteiro para Ele. Você acha que Ele vai procurar alguém que canta bonito aqui na terra, irmãos, para ser um adorador? Eles transformaram, irmãos, em achar que adorador é só quem canta. Chama até de levita. O único levita que eu conheço é o pastor Gilei, que é filho da Levi. E lá está tudo Levi também, lá em Israel, o povo de lá, ainda que é descendente. O pastor Gilei, porque a mãe dele chama Levi, então ele é descendente da Levi. Mas Deus espera isso de nós, irmãos, que nós honramos Ele com a nossa vida. O adorador que Ele espera, que Ele procura é esse. E nós, irmãos, vamos honrar Ele fazendo a vontade dEle. Naquele grande dia, irmãos, muitos vão chegar diante dEle e vão falar: Senhor, Senhor, no Teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilha. E Ele vai falar: aparta-te de mim, que eu não conheço. Irmão, para mim na Bíblia essa é a frase mais doída. É a frase mais doída que alguém poderá escutar. É: aparta-te de mim, que eu não os conheço. Por que o Senhor não conhece? Mas nós estávamos sentados na mesa contigo, nós éramos usados pelo Senhor, porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Irmão, depois você, no seu secreto, na sua oração, pergunta para Deus qual é a vontade dEle para a sua vida. Todos nós aqui, Deus tem algo que Ele quer que nós façamos no reino dEle, irmãos. Porque nós nos preocupamos apenas com o reino secular, como eu disse. Nossas preocupações, o diabo, ele está aqui há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais, como dizia o profeta dele. E ele, nesses mais de 10 mil anos que ele está aqui, não sei quanto tempo, ele vem maquinando, irmãos, para finalizar. Ele vem criando distrações, ele vem criando coisas para te distrair, para te distrair, não, para nos distrair, para que nós não façamos a vontade do Pai. Ele não quer te matar, não. Não pense que o diabo quer te matar. Não dá ouvido a essas profecias, porque o diabo não quer te matar. Porque se ele te matar convertido, ele já perdeu uma alma. Ele quer te distrair para você não fazer a vontade do Pai. E não fazendo a vontade do Pai, ele já te ganhou. Então que o Espírito Santo, irmãos, fale melhor no nosso coração, para nós darmos ouvido para Ele, irmãos. Irmãos, nos dias que nós vivemos, essa nuvem de potestades, de principados que está no ar aqui, irmãos, ela tem nos cansado, ela tem nos feito, ela tem nos
nos dado sentimentos ruins, coisas ruins na nossa vida, peso tremendo assim de cansaço, de tudo, para nós não trabalharmos no reino de Deus. Nós achamos, nós levantamos cedo para poder trabalhar, para poder fazer qualquer coisa, mas se for para fazer as coisas para Deus, nós estamos cansados. Se for para vou sair no culto todo dia, se tiver, meu sonho não é um dia nós temos pessoas congregando antes da volta de Jesus, onde tem culto todo dia, para eu estar aqui na igreja todo dia, pregando o evangelho, ajudando essas pessoas a saírem das drogas, as prostitutas a vencerem o vício de sexo, que também é um vício de muitas coisas disso, irmãos. O meu sonho é esse, é ter 3 cultos num dia, é estar com essa porta aqui aberta igual a Igreja Universal, mas diferente do ensino, porque se ela ficar aberta aqui o dia inteiro, com certeza uma hora ou outra eu tiver que ir, você vir orar no horário que você puder, cada um vem no horário que pode orar, com certeza vai passar pessoas aqui na rua que precisam ouvir alguma coisa, que precisam apenas de um sorriso, de um abraço, de alguma palavra de Deus para ser tocado. Se ela estiver aberta, agora se ela estiver fechada, não tem como alguém precisar de um socorro e nós socorrermos, porque eles não têm os nossos números. Nos postes, irmãos, tem números de cartomante, tem número de um monte de gente, vai ter nem o número de um cristão lá, colocando assim: se você precisar ser liberto da depressão, da angústia, do desejo de morte, para poder nós atendermos essas pessoas. Uma vez lá em Goiânia, nós pensamos em fazer isso, um projeto de evangelismo que nós trabalhávamos lá, mas ficou só no projeto. Irmãos, é hora da igreja despertar. A igreja não é essa parede, é nós, somos nós. É hora de nós despertarmos para honrar Deus, não apenas com os lábios, mas com as nossas atitudes. Amém? Que Deus fale melhor no coração de cada um. Aleluia. Então vamos ver aqui para a pastora, senão ela vai acabar dando comigo.